Você sabia que às vezes você não consegue fazer mais dinheiro por conta de padrões do passado que se repetem sem você perceber? Eu me chamo João Vitor e trabalho com 2 anos com marketing digital. Me especializei na área de tráfego pago e marketing, mas quero tomar outras direções. E por isso eu comecei a produzir alguns tipos de conteúdo. Mas nesse vídeo eu vou lhe falar sobre o conhecimento que adquiri no livro Os Segredos da Mente Milionária. A primeira coisa que o livro fala, na verdade o livro ele fala sobre muitas coisas, praticamente as primeiras 50 páginas é ele conscientizando você sobre o que ele quer trazer no livro, né? Que é o modelo de dinheiro. O seu modelo de dinheiro define exatamente o quanto você vai ganhar. Você já ouviu a frase que os ricos só enriquecem, no caso, explorando os outros? Ou que o dinheiro é a raiz do próprio mal? Então, são esse tipo de pensamento, se você tiver, né, é ele que está lhe impedindo, de acordo com o livro, né, está lhe impedindo de alcançar grandes resultados. E por que isso? Porque o livro fala, né, que todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Só que nosso pensamento geralmente é fruto de crenças que foram passadas para nós. No caso, seria meio que tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto a gente crescia, meio que foi se prendendo em nós, em nosso pensamento, e isso foi transformando nossos sentimentos, que vai alterando nossas ações e transformando os nossos resultados. Então, meio que nosso pensamento gera o nosso resultado. É basicamente assim que funciona. Só que para a gente mudar isso, a gente tem que mudar a raiz do pensamento. E esse é o que o livro traz, né? Sobre o modelo de dinheiro. Porque a raiz, ou o modelo de dinheiro, seria basicamente o que a gente tem que mudar para que a gente mude nossos pensamentos, consequentemente mude as ações e consequentemente mude os resultados. Então, para a gente conseguir fazer isso, é necessário um processo. E no livro, né, ele tem vários arquivos que eu digo é o segundo capítulo do livro, que tem vários subcapítulos que vão mudando a nossa forma de pensar sobre o dinheiro. Mas o ponto é que, você já parou para pensar quais padrões estão se repetindo na sua vida com relação ao dinheiro? Seja, no caso, investimentos que você faz errado, seja contas que você não deveria estar pagando, ou situações que você se colocou por conta do seu modelo de dinheiro. Sempre que eu leio esse livro, eu acabo expandindo minha mente. Já é a segunda vez, se eu não me engano, que eu tô lendo ele. E sempre que eu leio, realmente há uma expansão de mentalidade, né? Porque é aquilo, nem tudo que a gente lê, a gente aprende e executa. A gente só consegue executar um certo percentual daquilo que a gente aprende. E a gente só consegue aprender, ou melhor, a gente só consegue ter o conhecimento de uma parte daquilo que a gente lê. Então, meio que, quando eu leio de novo o livro, eu meio que vou relembrando pontos que ele trata e vou alterando. E vou percebendo que eu tô ainda cometendo alguns mesmos erros, ou algumas coisas eu já tinha resolvido e voltei a fazer de novo. Então é sempre bom estar lendo. E agora, da forma com que eu leio, eu sempre leio anotando, escrevendo, porque isso vai me ajudando a adquirir o conhecimento para eu aplicar, né? Que é a famosa sabedoria. Sabedoria é você pegar todo o conhecimento que você adquiriu e conseguir colocar em prática, conseguir executar. Então, sempre que eu preciso aumentar meus resultados, principalmente na parte de modelo financeiro, né? Eu releio esse livro, que é um livro que eu já estudo muito sobre marketing, sobre vendas, mas realmente alguns pontos do livro sobre modelo de dinheiro fazem muito sentido. Eu, no meu caso mesmo, quando eu bati a minha meta, minha última meta, né, eu dei uma relaxada leve nas prospecções. E eu lembrei do que o livro passa sobre o modelo de dinheiro. Aí eu já fui lá e aos pouquinhos fui mudando o meu modelo e alterando, mesmo que às vezes isso queira forçar na minha mente. É porque aquilo, conhecimento, já indo para o segundo ponto, conhecimento sem mentalidade não gera riqueza. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, eu tenho certeza que você conhece pessoas muito inteligentes, mas muito inteligente, que eu digo inteligente acima da média, né? Que lê muito, adquire muito conhecimento, mas você vê que essas pessoas não têm grandes quantidades de dinheiro. Lógico que são há casos e casos, mas por quê? Essa pessoa sabe tanto, mas não consegue ganhar dinheiro. Porque conhecimento sem mentalidade não gera riqueza.
Não adianta de nada você ter todo o conhecimento do mundo se você não tiver a mentalidade para conseguir construir riqueza em cima daquilo. E é sobre isso também que o livro fala, né? Ele dá exemplo de pessoas que passaram anos, décadas estudando e adquirindo conhecimento, mas não conseguiram fazer dinheiro. Então, às vezes você até sabe, tem o conhecimento, mas não tem a mente preparada para receber alguns determinados valores, né? Porque a sua mente não está preparada. Um exemplo disso são pessoas que ficam milionárias do dia para a noite. As famosas pessoas que ganham na Mega Sena, né, na loteria. Se você vê, depois de uns anos, ela volta exatamente para o estado que ela estava. Então, isso é condicionamento mental. Ela não tinha preparo mental para receber aquele valor, acabou recebendo por sorte, basicamente, e voltou depois de alguns anos exatamente para o lugar que estava. Lógico que isso não acontece em todas as vezes, mas é uma tendência. Por isso que você tem que mudar a sua mentalidade e estar constantemente expandindo ela para conseguir gerar mais resultados. E por fim, não menos importante, execução, né? Não adianta de nada você ter um bom modelo financeiro, você ter, no caso, a mentalidade necessária e você não executar. Na verdade, eu diria até que essa parte da execução já entra na mentalidade, né? Porque mentalidade, para mim, é a junção de conhecimento mais aplicação. Então, mentalidade e sabedoria estariam lado a lado, por assim dizer. Então, quanto mais você sabe, mais você aplica, mais sua mente se expande. E é basicamente isso que eu acredito sobre mindset, né? Mentalidade. É aquilo que você basicamente vai construindo e vai conseguindo aplicar. Porque muitas pessoas pensam muito, visualizam muito o que querem se tornar, mas não aplicam nada, não mudam o presente. E se você não muda o presente, você não vai conseguir mudar o seu futuro. Vai ser só um sonho. Então, se você quiser conseguir de fato gerar mais resultado, mude, né, o seu modelo de dinheiro, execute a mudança, execute a sua mentalidade, pegue todo o conhecimento que você sabe e comece a aplicar, comece a executar, porque é melhor você executar e errar várias vezes, como, por exemplo, quantos não você precisa conseguir para sair uma venda, e aos poucos você vai melhorando, vai tentando e vai melhorando. É através da sua falha que você vai conseguir gerar o resultado que você quer. E era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, né? E se você realmente gostou, eu sugiro que você leia Os Segredos da Mente Milionária. Para você ter uma ideia, eu peguei esse livro, eu na verdade não comprei esse livro, né? Eu peguei na biblioteca, minha mãe tinha ele, bem antigão, eu já queria ler ele há alguns anos, só que nunca tinha tido a oportunidade. Eu nunca tinha pensado assim, comprar, não, vou comprar esse, por algum motivo. Aí eu vi que ela tinha, acabei lendo e me apaixonei pelo livro. Esse livro realmente me expandiu a minha mente em diversos sentidos. E se você gostou desse vídeo, né, eu sugiro muito que você leia e depois comente. Comente aqui embaixo o que você achou do livro e o que ele mudou na sua vida.